Gostaria de fazer uma abertura, né? Claro, né? Como todo evento, né? Começa, né? Dar boa tarde a todos, né? Que estão nos assistindo. Agradeço a presença de todos e peço desculpa também por ontem, né? Por não ter realizado ontem, devido a um problema técnico, a gente não conseguiu fazer. Estamos aqui na aldeia Camir. Olha só como é a tecnologia, né? Chegou na aldeia e esperamos que possamos aproveitar de uma maneira melhor, né? Então, assim, eu vou me apresentar aqui. Sou graduado, possui graduação em licenciatura em Educação Intercultural, com habilitação em Ciências da Sociedade pela Universidade Federal de Rondônia, que foi defendida em 2015. Eu vou tirar esse. Mestre, também pela Universidade Federal de Rondônia, concluída em 2018, e escrevi sobre infância paitera, na conclusão desse mestrado. Também sou professor na disciplina de História e Geografia na Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Sertanista José do Carmo Santana, na aldeia Nguanguir, linha 14, localizada na terra indígena 7 de setembro, no município de Cacoal, Rondônia. E o objetivo dessa live, eu conto a todos aqui, vocês, para falar um pouco de um processo criativo, né, do livro Na Imensidão da Floresta, Jacamão Suruí e Suas Memórias, né, um sonho que até então nós tínhamos, e graças a Deus ela está sendo realizada, né, com a minha convidada Betty Minglin, que escreveu o prefácio do livro. Eu não paro de ler, eu fico relendo, né, muito bonito. E esse trabalho foi contemplado, né, pela Lei Aldir Blanc, do governo do estado de Rondônia, através do Sejusel. Esse texto foi tirado do segundo capítulo do meu TCC, fui orientando da professora Luciana Castro, onde conta histórias dos paitera a partir da memória do meu pai, né? Foi um trabalho tão bonito também, né? Como foi... até então foi a minha primeira pesquisa, né? Já de cara fazendo um trabalho bonito como esse, então eu acho que para mim foi muito bonito. E as ilustrações foram das crianças, né? Como sou professor, a gente trabalhou as histórias e, com isso, eles fizeram umas ilustrações, né? E mapa do percurso do Paité, como eu chamo esse trabalho, ele foi elaborado por mim, né? E por meu pai. E meu pai fazendo um croquis e depois eu fazendo no mapa através do rabisco dele, né? Vamos dizer assim. Então, apresento também minha convidada, Betty Mingri, que escreveu prefácio, como já citei aqui, né? E Betty é antropóloga com doutorado pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, e economista, com mestrado pela Universidade de Cornell, trabalha há anos em projetos de pesquisa e apoio a numerosos povos indígenas da Amazônia e outras regiões. Seus assuntos prediletos são mitos indígenas, escrita, oralidade, música e apoio aos professores indígenas. Atuou também na área de direitos reprodutivos, direitos dos povos, diversidade cultural, educação diferenciada, saúde, grandes projetos em ambiente, demarcação de terras indígenas. Publicou em português 7 livros de mitos e coautoria com narradores sem escrita, nascido antes do contato. O mais conhecido é Moqueca de Maridos, né, com edição de recordes em 1997. Produzido em várias línguas, dedica-se atualmente a escrever e registrar com professores narradores indígenas a sua tradição e sua música. Mais de 10 línguas, procurando criar um sistema para desenvolver as comunidades e aos jovens, todos os registros gravados em pesquisa passada. Betty, eu espero que eu tenha falado aqui como ela é no seu currículo. Você pode fazer uma correção, não sei, e falar mais um pouco. Luiz Eminauá, muito obrigada por esse convite, que é muito emocionante. De repente, eu estou aí com vocês nessa mesma aldeia que eu conheci em 79. Imagine. E aquela grande oca de palha tradicional, onde quase todos os irmãos moravam com suas cônjuges, né? Eram os gamireios, cabanei, era muito bonito. Eu chamei essa aldeia nos meus diários, que eram a descrição mesmo de campo nessa época, eu chamei de Aldeia das Brumas, porque quando eu vinha chegando da floresta, eu via aquela oca toda envolta em nuvens. E como vocês me receberam lá? Você não, que não tinha nascido, nasceu depois. Mas o seu pai foi um grande professor, sua mãe, todos, era um carinho. Então, você imagina, eu estou me sentindo de volta a essa época. E isso, quando a gente vê esse Brasil nesse desastre, nessa tragédia, como pode ser bonito o mundo? Vocês foram os meus grandes professores. Isso que você falou aí do meu currículo não é verdade, não. Assim, eu sou uma aluna dos indígenas e os Paiter Suruís são a minha primeira grande paixão. Depois eu tive outras, vocês eram polígamos, eu também sou polígama em matéria de povos e línguas, mas ficar com vocês, Paiter, foi uma das coisas mais fortes da minha vida, um aprendizado. Eu gostaria de ser capaz de viver do jeito que eu vivia então. Eu estou muito feliz de ver que vocês estão continuando essa tradição. Vocês criaram esse museu, sei a sua importância na criação do Museu Paiter. E esse livro, ele corresponde a tudo que eu esperava nessa época. Com todas as mudanças que vocês tiveram nessas décadas, mudanças muito duras, porque agora vocês estão no capitalismo brasileiro, sujeitos a tudo que pode acontecer, a violência, a invasões, vocês estão sujeitos, mas o movimento indígena, eu penso, é o grande modelo no Brasil, o modelo mais coeso, vocês estão resistindo, e esse livro é uma prova disso. As armas não são mais os arcos e flechas com os quais vocês defendiam a terra, mas a palavra. E você está se aventurando por a igualdade, né, Betty? A igualdade, né? A igualdade de mostrar para a sociedade que somos capazes, né? Que nós somos diferentes por não ser só indígena, que a gente não é diferente, né? Então,
que somos capazes as mesmas coisas, né? As coisas, eu digo, a educação, a inteligência, né? Por mais que a cultura seja diferente, a sociedade brasileira, ou qualquer outra sociedade, é igual, né? Tem que se respeitar. Você se formou, mas você fez uma coisa que é muito mais difícil. Não só vocês têm toda a cidadania brasileira, estão buscando autonomia, mas isso que vocês fizeram nesse livro. Porque eu gravei o seu pai, Nakaman, que ele ficava muito tempo em reclusão quando tinha um filho, e eram muitos filhos nascendo, e ele contava as histórias e eu gravava sem entender muito. E, aos poucos, eu fui traduzindo, ele é um dos principais autores do livro dos narradores Paiter, Vozes da Origem, mas eu sonhava com isso que você está fazendo agora, porque uma coisa é eu ouvir numa língua que eu não falo, né? Eu até falava um pouquinho, mas para traduzir não é assim. E agora você conseguiu fazer na língua a voz do seu pai. E eu achei assim incrível, porque das coisas que eu já li indígenas, muitas, esse livro assim é muito marcante para traduzir a voz, o estilo, porque por enquanto ele está em português, né? Tá. Mas ela foi transcrito, né? Transcrito, na verdade. Ela foi transcrito, só que não passamos, não vai ser publicado transcrição, né? Só a tradução mesmo. Mas vocês podem, talvez depois, fazer uma edição mais simples, né, para os alunos lerem na escola, na língua indígena, né? Talvez, não? Não, sim. A questão só foi o tempo, né? Não, claro, então, eu acho que são duas fases, né? Porque isso. Quando vocês fizerem para as escolas esse livro, vocês podem ter a gravação oral também. Isso é uma passagem muito difícil, do oral para o escrito. Mesmo que fosse só, que vocês estivessem falando só em português, já seria difícil. Mas falando de uma língua, você traduziu seu pai para o português e o português para a escrita, e vocês estão dando um conhecimento novo para os brasileiros todos, que é o jeito de falar, o jeito de contar. Mas o conteúdo, acho que você vai contar um pouco para a gente do livro, mas assim, só para adiantar um pouco, porque eu escrevi isso no prefácio, eu nunca vi uma descrição dos conflitos, das guerras, antes do contato com os não-índios, né, com os invasores, tão assim, emocionante o que acontece. Eu ouvi essas histórias de vocês, mas eu nunca consegui escrever. Assim, eu queria escrever só para todo mundo ter acesso. Mas agora vocês têm isso. E não é uma guerra como essa que a gente está vendo no Brasil, horrorosa, assim. Guerra sempre é ruim, morte sempre é ruim. Era uma guerra de sobrevivência, né? Mas era uma coisa diferente, né? Porque não é para dizer agora os índios são tão violentos quanto quanto o mundo não indígena, não é assim. As guerras hoje são uma coisa horrorosa, né? Um verdadeiro inferno que está sendo vivido no mundo e no Brasil. Lá não era bom, e seu pai fez questão de contar, quer dizer, não é assim idealizar, não era sempre essa maravilha que eu vivi lá, né? Tinha guerra antes, né? Mas... Isso que eu falo, Betty, isso que eu falo. Desculpa te interromper. Essa coisa de guerra entre os povos indígenas antes do contato era uma vida, era uma... como posso chamar essa vivência, essa vida antes do contato? Acho que é normal, né? Não sei se essa palavra eu posso usar. Quando havia, né, esse confrontos, era uma disputa de território, né? Até então, eles não sabiam o que o outro poderia fazer com eles. Então, era melhor atacar do que ser atacado. Então, era essa coisa, né? Então, não é como é na atualidade entre os países. Eles se conhecem, o governo se conhece, tem um conhecimento da lei do outro, e mesmo assim vai invadir o limite do território do outro e vai atacar. Não era bem assim, né?
era uma coisa que não tinha limite, o território até então não tinha limite, né? Então, era onde o outro ia, encontrava, aí ia ter esse confronto, né? Então, era questão de, antes de acontecer algo de ruim comigo, eu vou fazer, né? Então, era essa coisa, né? Sempre. Mas você, Entende? deixa eu te perguntar, vocês também têm, nesse livro, né, que seu pai fala, isso que é a grande qualidade do mundo indígena, né, que vocês trabalhavam para todo mundo, não tinha proprietários, pessoas que trabalhavam para os outros, mas o interesse da comunidade era o que valia, né? Vocês estavam todos, e aí é muito bonito, isso aparece muito na narrativa do seu pai. É verdade. Então, é uma falta que eu tenho, acredito que todos têm nesse momento da atualidade, eu sei que o tempo ela vai mudando e vai fazer com que a gente deixe as coisas para trás, né? Então, esses princípios não deveriam estar saindo, deixando de lado, até porque isso que fez o povo Paiter chegar até aqui, né? Essa força, essa união. Então, essas coisas poderiam permanecer, né? Então, foi isso exatamente. É uma bela observação que você faz, né? Então, assim, essa é o objetivo do livro, né? Então, assim, é a publicação, não somente esse livro, mas de todos os trabalhos que serão publicados daqui para frente, de mostrar a vida, né? A história, né? Como ela quer, né? Dos povos Paiter, né? Eu falo dos povos Paiter porque como eu faço parte desse povo, como eu quero que chegue essa mensagem a toda a sociedade, né? Então, esse é o objetivo mesmo. E seu pai... Então... diga. Não, não, fala. pode. Não, é que eu, assim, era um não, objetivo do seu pai também, o livro, né? Porque sempre... ele foi um dos narradores mais impressionantes que eu ouvi na minha vida. E eu ouvi em 79, eu comecei a ouvir, mas depois, nos anos 2007, depois, ele contou de novo para os professores indígenas. E a memória era a mesma que ele tinha das narrativas, mas sempre ele falou que faltava, porque os Gamirei não tinham contado tudo que era a história de vocês, enquanto que outros, como os Cabanei, que são Paiter, ou os Macorei, né, já tinham contado mais. Então, ele queria que vocês soubessem para os filhos, netos, e o Brasil saber, né, essa verdadeira história, que os Paiter já são povo verdadeiro, né? Nós, Paiter, né? Gente verdadeira. E ele queria a verdade, não é isso? Exatamente. Você pode um pouco, talvez, essa coisa do pai, né? Que eu acho muito interessante. Depois eu tenho outras perguntas para você também. Então, exatamente isso mesmo. Ele também, ele é uma pessoa assim que ele está no nosso pé, perguntando, né, como está no nosso trabalho. Ontem de ontem, ele perguntou para mim, né, Acho que fica muita luz, eu vou tirar. Fala, desculpa. Ele perguntou para você... Tudo bem. Ontem ele me perguntou, ontem ele me perguntou e ao meu irmão de como é que estava o andamento do nosso estudo, né? Do nosso estudo. E o estudo de vocês? Vocês concluíram, né? E qual é o próximo passo? O que vocês estão fazendo? Ele fica perguntando, né? Não é do mundo dele essa vida acadêmica, mas ele quer saber, né? Como nós estamos, né? Então, tudo um pouco que você falou aí, né,
parece que você está na mente dele, né, buscando isso, né? Eu acho muito legal isso, por ter fato de conhecer, né, conviveu com ele, né? Então já sabe de mais ou menos como ele pensa. E a ideia dele é esse livro, né? Ele pensava, né? Olha, queria que vocês registrassem e publicassem algum dia, né? Então, ele não apareceu até agora contando um pouco, mas eu quero que ele esteja presente, assim, na transmissão, quando for lançar o livro, né? Então, ele vai estar aqui comigo, né, quando for lançar o livro. Então, ele está sempre contando história, né? Contando história. Próximo passo, depois da história do Gamirei, já tem escrito, né? E eu gostaria de fazer uma publicação da história do Caban, né? Interessante. A minha mãe, ela é do clã Caban, então ela sempre ouviu de como surgiu a história do Caban, né? Como se criou o clã Caban. E é de forma controversa, né? Então não é como ela conhece que o pai dela contou. Então ela é uma das do Caban, do clã Caban, que se aproxima lá das famílias raiz, né? Então ela nunca se conformou com isso. E vendo isso, eu tenho um sonho de algum dia publicar essa história do Cabanei, né? Não ficar só no Gamir, porque eu faço parte do clã Caban também, né? Então, eu me emociono seguindo... de ouvir isso. Puxa. Eu estou vendo agora, só um parênteses, que eu estou vendo que a Luciana Castro está aí, e aí você é um grande professor e ela uma grande orientadora. Então, essas ideias que você está descrevendo, você encontrou um acolhimento enorme na Unir. Aliás, o trabalho da Unir é maravilhoso, né? O corpo docente, incrível. Mas isso que você está falando, desculpa, eu te interrompi. Então, eu tenho um carinho muito grande pela... Você está falando da sua mãe, e é uma das coisas que eu ia falar, essas mulheres paitera, elas têm que aparecer também na produção de vocês, na memória. E eu conheci o seu avô e a sua avó. Sua avó era bem velhinha, não sei, talvez eu agora tenha a idade que ela tinha, mas ela tinha uma agilidade, os pais da sua mãe, da Imacor, né? Sim, sim. Ela andava sem roupa nenhuma, assim, era muito bonito, carregando peso, indo para a roça. E seu pai sofreu muito com o contato, né? Você pode contar isso, acho que seu pai conta. Eu vou ele contar. Era maravilhoso, um grande pajé. Então, mas é você que vai falar, não eu. Então, meu pai, ele não queria ter esse contato, né? Quando chegou lá na região, na atual cidade de Espigão do Oeste, ele não queria interagir ali com o povo ali que estava, na época, até hoje ele chama de paulista, né? O pessoal que chegou ali, né? Então, como ele conheceu, né? Por esse nome. Então, ele falou, olha, os paulistas estavam aqui, ali no Espigão, eu não queria me aproximar deles. E tem um grupo que foi da família dele mesmo, foi para o barracão onde tinha lá, no meio da cidade. Aí ele falou, não, vou ficar aqui na mata mesmo, na proximidade, porque naquela época a minha mãe tinha ganhado a minha irmã, né? Estava com o bebê recém-nascido, né? A Ixagá, né? Ixagá. Então, para não ter esse contato, eles ficou bastante tempo ali isolado do grupo, né? Então, só depois que ele chegou ali, se misturou com eles ali.
mas ele resistiu muito, né? Então, de ter contato ali. Tanto que... mas ficou bem ali, né? Na presença. E é uma outras pessoas que eu queria até fazer umas perguntas que viveu naquela época, e eu vou pegar o depoimento dessas pessoas depois, assim que for possível para mim, não para juntar nessa história, né? Tanto que deixar um pouco, não vai ficar, eu sei que é impossível deixar a história completa, mas com que cada um pudesse deixar o seu comentário, né? Ou o que ouviu falar, o que né? Como eu já tinha até convidado, no caso Zoró e Cinta Larga, quando eu estava lá no Intercultural, eu tinha comentado com alguns que, como eu gostaria que eles fizessem a versão deles também, né? Que, como eu contei aqui na história, na Imensidão da Floresta, como o livro vai chamar, então eu contei através do conto do meu pai, eu escrevi como foi o confronto, né, com Paité, com Cinta Larga com Paité com Zoró, e o Zoró atacando o Paité, né? Então, é uma história, e eu gostaria que eles contassem a versão deles, né? Então, e fazesse um livro juntando essas versões, né? Então, ficaria legal, né? Essas histórias. Muito. Como você tinha comentado, não é legal essa história de confrontos, guerras, né? Mas já passou, né? Então, eu tenho visto ou entendido, pelo menos, essa coisa de que isso já passou, né? Então, que lutamos igualmente por um objetivo só, né? Na atualidade. E a história do seu avô materno, que chamavam de capitão, não sei o nome dele, a gente não fala mais, né? Assim, mas é muito interessante, acho que a sua mãe, a Macora, ela pode contar muito, tanto da mãe. Eu tenho muita curiosidade de saber mais, porque ele recusou muito o contato que ele tinha sofrido, ele levou um tiro, né? Não foi? Foi. O olho perdeu uma vista, né? Um olho. Eu nunca perguntei muito, porque algumas vezes ela se recusou, né, contar, porque hoje que a gente vai escreve, eu vejo muito isso hoje. Os indígenas, pelo menos Paiter, eu vejo que quando alguém vai a falecer, né? Eu vejo comentários nas redes sociais, não sei o quê, lembrando, dizendo que está com saudade. Mas naquela época, e hoje, como a minha mãe daquele tempo, ela não costuma, porque isso não é da cultura, né? Então, quanto mais ela guarda, o sofrimento é menos, né? Até porque a espiritualidade da coisa mesmo que é guardado, né? Então, assim, é uma coisa assim de sentimento ou de espírito mesmo. Então, e como eu gostaria que isso tivesse ainda, né? Antigamente, quando a pessoa veio a falecer, todos os objetos que pertencia à pessoa era tocado, incinerado, né? O desfazer dessas coisas, né? Então, parece que apagava a pessoa da mente, né? Para não vir sofrer tanto, né? Como hoje, né? Então, e respeito também pela vida da pessoa, né? O espírito da pessoa. Eu respeito, eu acho que é. É que eu lembro muito dele, né? Eu não sei, então eu estou aprendendo com você hoje, como eu aprendi com seu pai, com sua mãe, porque foi bonito que ele, em geral, recusava assim conversar com os não índios, porque ele tinha sofrido muito,
mas ele acabou ficando meu amigo. Foi muito pouco tempo, porque depois que eu cheguei, acho que logo um ano depois ele faleceu, né? Mas então a gente vai aprendendo muito, porque você está dando uma ideia, por exemplo, essa história de queimar as coisas que foram das pessoas. Eu interpretava assim, você está falando uma outra explicação que eu estou achando muito interessante, mas eu interpretava assim, que as coisas materiais não têm importância. Importância tem o amor que você tem pelos outros. Então, né? Para que ficar com aquilo? Também, Significado. Mas isso acho que é mais uma lição da minha família que eu recebi. Uhum. Também, também, mas era mais para tirar, tentar, não é que exatamente vai tirar, mas tentar tirar a pessoa, presença da pessoa dali, né? Então, diziam que quanto mais a presença, vamos imaginar a presença da pessoa, ela pode, por mais que seja nossa família, o espírito ela pode vir a querer, vamos dizer, puxar, né? Então, atentar para que a pessoa pudesse também a sair desse mundo, então tinha que tirar, né? Uhum. Então, por mais que seja da nossa família, acontecia isso, né? Então, era uma coisa mais bonito, né? eu não sei se é uma coisa incompreensível, né? Ou vamos dizer assim, né? Mas só esse público, né? O povo, na verdade, que tem esse entendimento, tem essa importância desse como fazer, né? Como fazer, né? Então, e entender também isso. E seu pai está explicando muito disso, né, no livro. Seu pai, sua Tá, mãe também aparece, né? tá. Ele explica muito bem isso. Hein, Betty? Você estava falando da professora Luciana. Agora está Maria Lúcia também é outra grande professora. Então, aproveitando também que a Maria Lúcia deixou uma mensagem aqui para nós, eu quero dizer também que eu tenho um carinho muito grande pelas minhas professoras por todo onde eu passo, né? Eu tenho essa coisa particular, né? Eu tenho um carinho muito grande por elas, né? Por eles, professores do intercultural, eu tenho respeito por eles, do mestrado também, né? Então, são as pessoas que eu... E todas as minhas publicações, eu costumo agradecer, né, a essas pessoas, né? Porque é elas que me encaminham, né? Eles que me encaminham para a direção aonde que eu quero chegar, né? Então, são essas pessoas que eu vou ser grato até onde chegar, né? Você, por exemplo, apesar de a gente conhecer, né? Eu, na verdade, né, que você já me viu bebezinho, né? Então, e a gente trabalhando junto assim, quantas vezes eu pedi um material para me inscrever, né? E você sempre aposta, né? Me respondendo. Nossa, eu fico muito feliz com isso, né? Eu estou vendo agora outra grande colaboradora aí, Laíde, que bom, que saudade também. A Laíde é uma grande pessoa, Vocês, né? olha, acho que as coisas que a gente pode fazer não terminam nunca. Vendo essa produção sua, esse livro vai ser assim muito bom para dar uma sequência também, né? Quando é que vai sair o livro mesmo no papel? Vai sair logo? No final de agosto. No final de agosto, nós estamos lançando, né? No final de agosto. Eu quero fazer uma perguntinha bem rápida aqui, básica mesmo. Eu fiquei bem assim curioso, né? Como você já até comentou aí, mas como a gente mandou a boneca do livro para você, né? Como você reagiu, né? Então,
Eu queria saber um pouco disso. Eu achei assim maravilhoso. Acho que é um grande livro que pode ser assim lido por todo o público, que vai dar uma visão diferente da vida tradicional, pela, pela personalidade mesmo do seu pai e a sua, e esse conjunto de dois mundos, né? Porque você é da nova geração, fala um português perfeito, escreve como um escritor que você é, teve essa formação na Unir, e seu pai nunca deixou de ser esse narrador tradicional, e aí os desenhos das crianças, a forma como está organizado, porque o seu TCC eu li, né? Era muito bom, mas você fez bem de escolher essa parte que é o fundamento do seu livro. Ele vai, se fosse no tempo assim que essas coisas eram lidas no Brasil todo, e acho que esse Brasil tem que voltar, ele seria um livro para ser indicado para o vestibular. Quando ele sair, nós temos que fazer mais divulgação, não é? Seu pai precisa falar e ser traduzido. Nós fizemos muitas coisas com seu pai, né? Com a Ana Sueli Cabral, em Brasília, com oficinas. Eu acho que você talvez tenha ido alguma, eu me lembro bem da Laide, do seu irmão, Joatom, e a sua família assim, é muito, muito presente, né? O Patanga ficou muito tempo comigo, seu irmão mais velho, né? Veio aqui para São Paulo, porque ele precisava fazer um tratamento. Então, essa vida tradicional, ela transparece, mas pela voz de vocês, porque era o que eu queria cair fora, assim, né? Eu gravei e traduzi porque ninguém tinha acesso a vocês. E uma vantagem teve, que essas narrativas ficaram gravadas, então, quando vocês começaram a contar de novo, eu vi que tinham se mantido na memória, né? Agora vocês estão fazendo uma outra coisa. Eu achei que ficou lindo o livro, que vocês têm vocês têm um dom para a arte e vocês visualizam as coisas, né? Vocês veem detalhes, vocês veem formas, e vocês tiveram esse acolhimento, né, desse corpo docente. Mas é de vocês mesmo isso, é uma criatividade, vocês têm algo na alma mesmo, né? Talvez vocês, até pelo que você contou do falecimento das pessoas e da reação, talvez vocês saibam reagir contra essas grandes tristezas que nós estamos passando e continuar lutando e resistindo com o que é belo, né? Não só resistir politicamente, o que a gente precisa fazer também, mas resistir com aquilo que tem verdadeiro sentido na vida. Eu sinto isso dentro de vocês, e às vezes eu sinto também dentro de mim, transmitido por vocês. Uma força assim que vem do ventre e resiste. Tem alegria, tem que ter beleza. É uma obra de arte nesse mundo indígena tão dolorido agora, tão ameaçado, né? Com tanta tragédia. Vê que vocês não perdem, não perdem a espinha dorsal, né? É um grande livro, eu fiquei muito emocionada. E porque eu vejo esse mundo antigo em vocês. Agora tem a outra geraçãozinha que eu estou vendo aí, vocês vão ter muito trabalho, porque as mudanças são muito grandes, eu vejo assim em nós, né? Exatamente. Bom, para mim vai ser muito complicado, porque eu vou ter que ter como se diz no português, um jogo de cintura, porque eu não vou dizer, eu vou trabalhar com eles com dois mundos, né? Então, assim, com Paiter eu trabalharia com dois mundos também, mas por fato dos meus filhos ter uma mãe branca, a explicação, o trabalho vai ser mais lentamente, né, até que eles entendam. Então, assim, começando a trabalhar com eles agora, e a mãe, claro, me ajuda muito também com essa ideia, isso vai facilitar também, né? Então,
eu tenho um momento que eu fico triste e eu falo assim, eu quero que eles estudam e começa a pensar num caminho de trabalho, uma linha de trabalho, fora da, da cultura indígena, porque por fato deles ser mestiço, olhares são voltados para eles com uma diferença, né? Não é como eu posso olhar para um paiter, né? Já ele é paiter. Para as outras famílias, eles não são paiter, então eu tenho que ter um cuidado de explicar isso para eles. Basta eles né, sentir que eles são e não ligar para o que os outros pensam, né? Então eu tenho que ter. E a gente vai trabalhar muito com eles isso. E esses dias eu estava pensando, não, eu não vou pensar no outro, né? Eu quero que ele entenda e faz um trabalho voltado para a cultura paiter, né? Para o povo, né? Independente do que outro pensa. Então, assim, ele vai fazer a parte dele, mostrar para ele que não é bem assim que ele pensa, não é bem assim que o avô, o pai, a mãe ensinou, né? O ensina. E assim é de igual, né? Então não tem essa diferença, é ensinamento diferente, né? Então um ensinamento normal para outro paité, qualquer paité, né? Então eu estou tranquilo porque esses são os meus filhos, meus pais estão ali ensinando ali o tempo todo, eles estão ali presentes, né? Então eles não têm um olhar diferente, então para mim está tudo bem. É bonito isso, eles têm tudo dentro deles, né? De repente descobrem a E, voz. e é legal que eu conto a história do meu pai para ele, né? Aí ele fica todo entusiasmado, né? Ele quer, pô, eu quero ir lá no meu avô, ouvir da boca dele a história dele, né? Eu quero, ele pega no braço do meu pai e fala, ó, vô, eu quero dançar, né? Me ensina a dançar, aí faz aquela dança ali, então ele é muito descolado, né? Nessa questão da cultura, né? Então ele quer se pintar. Esse dia, o último dia, né? Essa semana do índio, né? Ele fala, olha, eu quero ir para a festa do índio, eu quero dançar, não sei o quê. Então é muito legal ouvir isso dele, né? Aí tem uma outra aqui, Betty, que é importante também para nós, como escritores, né, desse livro, autores, na verdade, que comentário, né, você faria, né, sobre essa obra, né? Então, assim, só faz uma pequena descrição aí para nós. Ah, é difícil, né? Fazer uma descrição à altura do livro. Eu acho que o que é interessante é a visão mesmo do Gacamã, porque vocês estão criando uma outra língua portuguesa também, né? Isso que é muito interessante. Vocês estão, é uma outra tradição literária que vai entrar na tradição do Brasil, como escritores. Isso é a nota que diferencia esse livro de outros livros indígenas, que ela tem o tom da língua. Mesmo para quem não sabe nada da língua paitéria, eu acho que depois vocês podem até chamar as linguistas, como a Ana Sueli, que conhecem o português e a língua paité, como é que passa essa estrutura, esse pensamento diferente que vem do jeito de vocês falarem, literariamente, além do conteúdo, né, do que o seu pai descreve, de como foi o contato, de como era a vida das mulheres, o papel das mulheres, e isso está aí. E provavelmente esse livro vai levar vocês também a fazerem uma história feminina, as mulheres, não sei se você, ou se mesmo sua mulher, Alexandra, não indígena, mas que ela pode
ter assim esse papel também de estimular as mulheres a falarem. Você sabe que eu ainda tenho esse sonho com vocês, Paité, que são assim os que eu conheço há mais tempo, né? E numa situação que é recém-saída do contato, a experiência da sua mãe e das outras mulheres, porque a linha 14, a aldeia onde vocês estão, tem muitas mulheres mais velhas ainda, que são muito expressivas. E esse pensamento feminino seria muito interessante, então, além do seu pai, na voz delas mesmo. E aí as traduções também, né? As traduções delas para o português. Eu penso também o contrário. Será que não seria interessante vocês fazerem uma crítica do que os não índios fazem de vocês? Por exemplo, você estava aí com o meu livro, que foi ainda não era a voz de vocês, Nosso Paité. Eu gostaria, às vezes, de pegar os trechos desse livro e ver se vocês traduzem para a língua paité, ou os meus diários de campo, que são bem mais concretos sobre a história de vocês, para ver, assim, vocês vão lembrar coisas, e as pessoas mais velhas vão lembrar lendo os diários da floresta, né? Eu não pus os nomes verdadeiros, é esse livro, mas às vezes eu penso que eu deveria pôr para vocês saberem coisas que aconteceram que são história, né? Que são fatos de vocês. Sim. E aí isso vai despertar para as mulheres escreverem. Mas o seu livro e o de Nacamã, seu pai, né? Que esse livro é dele também, como os... Sim, é mais dele. Mas dos dois, né? Porque você fez a... Não, é dos dois, eu acho que é uma autoria, mas é o mundo dele que você procurou traduzir, mas isso aí é complicado, eu acho que a autoria não importa, essa coisa, importa, mas o bonito é que ele está aí, esse livro. Exatamente. Muitas coisas, muitas. Exatamente, é o do conjunto, né? Tanto que os meus irmãos tiveram presente, né? Nas oficinas, né? A Laide, né? Ela nos acompanhou, né? Tanto que a Laide está presente na nossa vida, né? Não sei o que dizer da Laide. Sempre nas minhas escritas, Laide aparece, né? Agradecendo ela. Eu vou na casa dela, agradeço. Então, a Laide está... eu costumo dizer que a Laide faz parte da nossa família. E você estava dizendo da questão das mulheres. A Alexandra, ela só tem 5 anos que ela mora aqui na aldeia. Então, acredito que ela gostaria também de fazer esse trabalho, mas só que o tempo ainda não permitiu ainda, né? Ela teve os 2 bebês em seguida, né? Então, de pouco tempo, um atrás da outra, e não conseguiu respirar ainda. Agora que ela está começando a trabalhar. Então, eu creio que futuramente nós vamos organizar para fazer esse trabalho, né? Nós pensamos isso também, né? Pegar as histórias da minha mãe, como eu estava dizendo, contar um pouco da história do Clencabano, com essa visão das mulheres na atualidade, como eles pensam, né? O papel de antigamente, como é que elas têm visto isso, né? Claro, das mulheres mais velhas eu estou falando, né? Então, e das mais novas também, de como elas pensam lá antes do contato, né? Então, eu trabalho com isso na escola também, mas as crianças é diferente do que os que entendem, né? Mais da vida, né? Então, seria um bom trabalho também isso, né? A sua escola deve ser muito bonita, né? As suas aulas para as crianças, eu fico com muita vontade de ver. Você dá aula para criança pequena, né? Do 6º ano ao 9º ano e do 1º ao 3º ano do ensino médio. Né? Puxa, então é adolescente já, né? Então, eu não tenho como ficar fazendo pergunta específica, porque dentre essas todas as palavras que você falou,
já dá para perceber como você tem saudade, né? Carinho, eu sei que tem pelos Paité, né? Então, assim, já fico bem até confortável, né, com isso, né? E eu também, de vocês continuarem a me procurar, e, sabe? O mundo está tão complicado, né? É muito bom estar aí junto com vocês. Então, sabe por que estou falando? Para você, né? Para a gente ir para o nosso reta final aqui do nossa live, falar do sentimento, né? Que tem pelos Paité, né? Então, é isso que eu estou falando. Por mais que está comentando, vocês, eu sinto como meu povo. Eu fui aceita mesmo, assim, quase como não sei, é uma época, né? Eu sou um pouco símbolo dessa época, embora não sendo indígena, mas olha, vocês são assim, eu sinto vocês todos como meus sobrinhos, filhos, qualquer coisa que vocês peçam. Que conhece? Como vai, Canantenga? Canantenga. Chegou aqui aí, Tereza. Chegou aqui aí, chegou aqui aí. Que bonito. É muita emoção. E eu gosto muito quando vocês vêm à minha casa também. Ele veio bastante, né? Ele está falando que ele está feliz, né? Contente por estar, né, te vendo aqui. E a influência de vocês na minha família também, meu filho Manu, né, que é médico dos índios. Eu vi vocês todos aqui em casa, minha filha também. Agora eu queria que os netos também vissem vocês. Eu quero muito ver vocês. É assim, uma paixão enorme que não acaba nunca. Vocês são muito especiais. Eu acho que eu não sou ninguém sem vocês. Se eu não tivesse conhecido os Paité, vivido esse período ali, né? E eu não conheço os mais novos, né? Isso aí, assim, é muita gente agora. Quando eu conheci vocês, eram 300, agora são quase 2.000, né? Nasceu muita gente. Que bonito livro, que lindo o seu livro. É matéria antiga, eu editar, pode editar a cada nicaiba. E eu irmão, manda nicaiba. Precisa voltar aqui, né? Tá bom. Tchau, né? Tchau. Lá cai. Ele estava de passagem aqui, aí... Na próxima vez a gente traz a Imacó também. Isso, né? E aí a gente vai ter um público que vai fazer perguntas sobre o livro, aí a gente se prepara bem, eu vou ajudar vocês nas respostas. Tá bom, tá bom. Então, Betty, a gente pensou aqui nessa live para a gente estar dentro de uma programação do Semana de Museus. E todo ano nós participamos, né? Nesse ano vai ser 19ª edição, né, do Encontro de Semana de Museus do Brasil. Então, a gente não pôde deixar de participar dessa semana, que a gente vai contando um pouco do nosso trabalho, né? O público está interagindo conosco. Infelizmente, a gente não conseguiu ontem, como estava dizendo, aí nesse dia é mais difícil das pessoas estar dando atenção para nós, né? Não, mas vai ficar gravado, muitas pessoas já entraram em contato conosco para dizer que vai entrar em outro momento para estar ouvindo a gente. E a ideia é essa mesmo, a gente deixar registrado para que as pessoas possam estar recorrendo esse nosso registro
e conhecer, saber um pouco da tua, da minha história e do povo paiter também, né? Então, essa é a ideia, né? A gente nos apresentar, pelo menos eu, né? Então, para o Muito bom. público, né, mostrar o nosso trabalho, né? E vocês vão ter oportunidade, né, de entrar em contato com tantos indígenas maravilhosos que estão agora na curadoria de exposições de museus. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Nani Terena, que eu tenho visto coisas dela. Então, vocês entrarem também pelo lado do museu, né? E dessas exposições de arte, das coisas de cinema, de teatro. Acho que tem toda essa relação, esse seu interesse também por fotografia e cinema, né? Muito caminho, né? É muita coisa só para uma pessoa, mas... Então, acho que a professora Luciana, ela fez um comentário aqui, não sei se é bem pergunta. Vamos fazer uma leitura aqui, Beti, em breve Sim, aqui. sim. Beti, eu tenho tentado me debruçar sobre essa demanda pelo registro da relação do pesquisador indígena com os mais velhos, e o papel do parentesco e a criação dessa nova escrita. O que você pensa sobre? A Luciana... Não, deu sim para entender sua pergunta, que não é fácil, né? Porque eu acho, por isso também o trabalho do Emilauá é pioneiro, porque eu acho que é muito difícil você gravar os parentes próximos, né? Tem que ter uma vontade muito grande dos mais velhos de contarem. Às vezes é mais fácil contar para uma pessoa de fora, mas quando é coisa muito íntima, tem que ser para os próximos. Tem muito a ver com o parentesco, claro, né? Isso a gente conhece que a função do parentesco é imensa, né, nos povos indígenas. Mas nova escrita, eu acho que agora as escritas e as pertinências se misturam muito, como nessas novas gerações, né? Porque a nova escrita, ela também conta com os instrumentos tecnológicos atuais. Então, não é porque mudou o mundo que é menos indígena. Então, principalmente se vocês tiverem filmes, fotos, vídeos, que agora tudo é diferente da época em que eu fui aí, que era só a escrita que eu tinha, né? Vocês podem misturar tudo isso e fazer coisas de teatro que vocês fizeram na linha 14 várias vezes, de ficções. É um mundo muito novo. Vai depender muito de cada um de vocês, né? E desse grupo docente que é tão incrível assim. Mas a gente pode ter muitas conversas paralelas sobre isso, né? É claro. Eu gosto muito desse sorriso paiter, que agora você deu que é dessas coisas que sempre estão na minha memória, tão diferente, os gestos e sorriso. Então, música, né? Agora são os pesquisadores indígenas, né? Os outros. Então, eu tenho falado muito para os meus sobrinhos, né? Que estudar nesse momento é importante na nossa vida, né? Independente de se a nossa cultura não é desse princípio, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem que nos adentrar nessa cultura, né? De educação escolar, né? Então, assim... Bom, outro tema que a gente pode discutir em outro momento. Só mais uma coisa para finalizar aqui, Betty. Eu sempre comentei, né, nas minhas apresentações, agradecendo o meu avô, paterno quanto materno, né? Agradecer a eles por fazer nós, né, chegarem até aqui, né? Eu digo a família, porque eles que nos permitiram, né? Então, sem entender ou sem saber que um dia estaremos nesse mundo,
e por eles permitir, né, nós chegarmos a esse tempo, eu agradeço a eles aonde eles estiverem, né? Então, assim, o meu avô, os dois meu avô, né, materno e paterno, foram os grandes guerreiros, né? Então, Não, peraí. grandes guerreiros. Então, eu tenho muito orgulho dessas pessoas, né? Então, a história como meu pai conta deles, eles liderando o Pai Ter junto, revezando, né? O meu avô materno, na verdade, era o líder, né, do Canacaban, que liderava o povo Pai Ter, e quando chegou um tempo, ele repassou essa liderança ao meu avô paterno. Então, essas sabedorias que deveriam ter as lideranças de hoje, essa mensagem eu deixaria, né? Não é questão da eu sou líder, ir sozinho, né, querendo liderar o povo, e sim ter uma companhia de um outro líder, né? Então, e ter essa união, né? Essa era uma pequena e grande mensagem que eu queria deixar aqui. E agradecer a você, né, Betty, que esse dia, né, como corrido, né? Então, e dar esse tempo para nós é muito valioso. Eu é que agradeço, hein? Paralisou aí? O Guion quer... De quando que é amendoim? Ah, que bonitinho. Amendoim. Amendoim. Está perguntando se gosta de amendoim. Vocês também vão contar mais. Nós não falamos, mas... Agradeço desde já aqui, né, pela essa oportunidade que nos deu aqui, né? E conto mais vezes, né? Eu sempre tenho tempo. E aí eu queria agradecer também a todos esses pajés que eu conheci, que foram figuras maravilhosas, porque vocês estão todos em busca de sábios, né? De sábios que carreguem todas essas tochas pelas gerações adiante, né? São grandes figuras dos Paiterê, grandes. Muito obrigada a todo mundo que está aí. Muito bom, eu que viu? agradeço. Tchauzão, Então, tchauzão, até qualquer momento. Tchau. Opa!